Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isto também ceifará. E não nos cansemos de fazer o bem. Gálatas capítulo 6, verso 2, 7 e 9. A palavra de Deus nos diz que existem algumas cargas que não pesam. Algumas cargas que não pesam, parece que pesam, mas não pesam. A palavra diz assim: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Uma menina sempre carregava nas costas um menino pequeno, de 3 anos, porque ele era aleijado. Passando certo dia, na porta de uma igreja, o pastor perguntou para a menina: eu vejo você passar aqui na rua e no bairro com esse menino nas costas, o tempo todo, para lá e para cá, todos os dias. Ele não está pesado para você carregar? Ela disse: não, senhor, ele não pesa, eu até gosto de carregar ele. Ele é o meu irmão, ele é um menino muito especial. É para nós refletirmos sobre isso. Nós temos que refletir nestas coisas. Nós vemos grandes ensinamentos da palavra de Deus sobre comportamento, sobre o nosso serviço cristão. O apóstolo Paulo, ele estava passando uma instrução para aquela igreja da Galácia, e ele fala bem claro também no verso 7, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isto também ceifará. É para ninguém ficar enganado, porque ninguém consegue zombar de Deus. Aquilo que o homem semear, isto ele ceifará. Tem um provérbio chinês muito antigo que diz o seguinte: faça o bem, jogue uma porção de grãos na água. Se os peixes não perceberem, Deus ele saberá. No próprio livro de Eclesiastes fala: lança o teu pão sobre as águas, e depois de muitos dias o acharás. E Paulo volta a dizer aqui no verso 9: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Nós precisamos ter em conta, em memória, nós temos que nos lembrar que Deus, o Senhor, Ele fez em nós, ou seja, Ele fez para cada um de nós, em nós. Ele agiu em nossas vidas de uma forma toda especial. O que foi que Deus fez em nós para que nós possamos o servi-lo hoje com gratidão, com alegria, ajudando o próximo, carregando a carga do próximo, semeando o bem, não cansando de fazer o bem? O que foi que Deus nos fez? Primeiramente, Deus, Ele perdoou os nossos pecados. O que foi que Deus nos fez? É só ler a carta aos Efésios, capítulo 1, verso 4. A Bíblia fala que Ele perdoou os nossos pecados. Efésios, capítulo 4, 32 fala sobre isso. Além de perdoar os nossos pecados, o Senhor nos escolheu, Ele nos escolheu. Efésios capítulo 1, verso 4. Deus fez uma escolha, e nesta escolha está incluído você, está incluído eu também, e graças a Deus por isso. Na carta aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 12,
A Bíblia diz que ele nos fez idôneos para a herança, ou seja, nos fez dignos para a herança. A nossa herança, a nossa pátria está nos céus. Nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Paulo fala isso lá em Colossenses, capítulo 1. Ele nos fez idôneos para a herança. Ele nos fez dignos. Agora existe em nós, em você e em mim, dignidade. Ele nos faz digno das suas bênçãos. Nós tínhamos apenas indignidades, mas agora o Senhor nos faz dignos. Se você observar, ainda em Colossenses, no versículo seguinte, no 13, diz que nos transportou, Deus, Ele nos transportou para o reino de Jesus. Nós vivíamos debaixo de um jugo, de um outro Senhor. Vivíamos em um outro reino, no reino das trevas. Mas o Senhor nos arrancou do reino das trevas e nos trouxe para o seu reino de luz, para o reino de Jesus Cristo. Ele nos transportou, Ele nos tirou de lá. Ele nos livrou daquele que nos oprimia, daquele que nos escravizava. Ainda em Efésios, capítulo 1, no verso 6, diz que Ele nos fez aceitáveis. Nós não éramos, Ele nos fez. Agora temos acesso a Deus, à presença de Deus. Podemos entrar na presença de Deus, podemos orar, podemos falar com Deus, porque temos comunhão com Deus. Somos aceitáveis por Jesus Cristo. Ele nos fez a reconciliação conosco e com Deus. Ele nos reconciliou com Deus. Estamos de bem com Deus. E outra coisa muito importante também aqui, Ele nos deu o Espírito do Filho. Gálatas, capítulo 4, verso 6. Então, nós temos aqui semear sempre o bem, ajudar as pessoas a carregar os seus fardos, os seus problemas. Vamos ser coparticipantes, vamos ter empatia com as pessoas. Não vamos jamais nos cansar de praticar o bem, vamos continuar fazendo o bem, porque nós somos perdoados. O Senhor nos perdoou um dia, o Senhor nos escolheu, nos fez idôneos, ou seja, dignos. Ele nos transportou de um reino de trevas para o seu reino de luz. Agora somos aceitáveis e Ele nos deu o Espírito do seu Filho. Nós temos que louvar a Deus por essas bênçãos, por essas maravilhas. Nós temos que dar graça a Deus porque Ele é digno. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor seja sempre contigo na tua vida. Em nome de Jesus. Até a próxima. Fica na paz do Senhor. Amém. Paz.